pessoal, caros e queridos amigos do grupo de interesse especial Educação em Saúde Digital. Estamos fazendo aqui mais uma realização mensal, as nossas reuniões e webinários sobre temas interessantes para o nosso grupo. E hoje nós vamos ter um tema, obviamente, muito interessante, uma vez que o impacto da educação à distância, a EAD, a educação online, foi enorme nos últimos anos e se acelerou muito durante a pandemia. Muitas faculdades, muitas empresas de educação passaram a ter uma parte considerável, se não 100% do seu conteúdo disponível na forma de cursos online interativos. Então, aqui o que a gente viu que aconteceu foi que algumas faculdades tiveram que pivotar rapidamente devido ao fato que foram proibidas as aulas presenciais e a educação à distância, então, sofreu um grande fomento, um grande crescimento. Esse crescimento não foi tão bom quanto a gente esperava, porque ele pegou muita gente de calças curtas, né? Antigamente, antes da pandemia, havia uma resistência grande de muitas instituições a fazer educação à distância. É considerado uma educação de má qualidade. Em algumas áreas da saúde, considerado mesmo picaretagem e até recusados diplomas de alunos de cursos de saúde, como enfermagem, fisioterapia, etc., formados totalmente à distância ou, pelo menos, com a maior parte das aulas à distância. Mas o que foi que aconteceu? Durante a pandemia, aqueles que souberam fazer direitinho foram treinados para fazer isso, usaram tecnologias adequadas para o ensino telepresencial sincrônico ou o ensino assincrônico, ou, na maior parte das vezes, híbrido, né? Sincrônico, verificaram que funcionava. Tá? Funcionava e os alunos aprendiam tanto ou mais do que o curso presencial. E isso aconteceu, claro, no ensino superior. No ensino básico, fundamental, isso foi pior, essa experiência, porque as crianças, naturalmente, não têm maturidade, não tinham maturidade para participar totalmente à distância. Houve uma perda de mais de 40% de alunos que ficaram para trás. E também, para falar a verdade, os professores também não sabiam fazer educação à distância. E isso continuou por um certo tempo. Então, a gente tem no Brasil, assim como os núcleos de telesaúde, que surgiram em função de dois projetos grandes, a RUT, a Rede Universitária de Telemedicina, e a Rede Brasil Telesaúde na atenção primária. Nós temos hoje núcleos de telesaúde em todos os estados brasileiros. E uma parte da atividade desse núcleo de telesaúde é justamente a educação. E, claro, se é telesaúde, é educação à distância, né? Teleeducação. Então, houve um surgimento de um grande número de pessoas e de núcleos e de centros capazes de fazer educação à distância, principalmente aqueles que eram ou que são nucleados em universidades, em hospitais universitários e universidades. Então, isso cresceu enormemente, tá? E um desses núcleos, que é o NUTEDES, da Universidade Federal do Ceará, graças à atuação do professor Luiz Roberto de Oliveira, que reuniu uma equipe muito competente em volta dele, para trabalhar bastante essa questão da educação à distância, na educação médica, na educação dos profissionais de saúde em geral, uma coisa que era considerado anátema, né, professor Luiz Roberto? Eu me lembro quando eu fui uma vez no colegiado da minha faculdade de medicina, da Unicamp, e propus fazer uma parte do curso à distância, eu fui considerado assim um herege. Falaram assim para mim: Sabatini, não precisa mais voltar aqui, tá? Nós somos total e absolutamente contra ensino à distância. Isso não existe em saúde. Bom, ó tempora, ó mores, né? Quer dizer, tempos mudam e a moral e a evidência de que funciona ou não funciona, o que funciona, o que não funciona, surgiu de uma forma bastante evidente. Então, hoje nós temos o grande prazer de ter aqui de novo o Dr. Luiz Roberto de Oliveira, que não somente é o coordenador do Núcleo Telesaúde da Federal do Ceará, a RUT, mas também da área de educação, tecnologias em educação
na graduação e na pós-graduação e na área de saúde. Ele tem uma enorme experiência nessa área. Ele tem uma revista que ele fundou no núcleo dele, que publica artigos sobre esse tema, né, artigos científicos e técnicos sobre esse tema, e que vai indo muito bem, obrigado, e que para o qual vocês estão convidados a mandar artigos, né, Luiz Roberto? Para manter a revista viva e publicando as experiências que todos estão tendo. É imprescindível a gente publicar essas nossas experiências, tá? É uma coisa que eu faço desde 1981, quando eu dei o primeiro curso chamado Microcomputador na Prática Clínica, que foi o primeiro curso na área de tecnologia em saúde digital. Na época não chamava saúde digital, nem chamava informática em saúde, era chamado de processamento de dados, né? Em 1981, e de lá para cá, então, eu sempre me dediquei a essa área. Eu comecei a fazer educação à distância em 1993, usando e-mail, usando correio eletrônico, o famoso Bitnet. Quem que se lembra do Bitnet? Né? Que foi o predecessor da internet, para o correio eletrônico da internet. E, olha, funcionava muito bem, viu, pessoal? Era uma espécie de curso por correspondência, né? Só que a correspondência era eletrônica. Então, professor Luiz Roberto, eu pediria que você se apresentasse, o seu currículo profissional, que é bastante extenso. Só vou dizer que ele é médico, é cirurgião de cabeça e pescoço, professor adjunto de cabeça e pescoço da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, e tem essa dupla personalidade, né, que eu também tenho, de atuar na área tecnológica, né? Um grande amigo, companheiro da SBIS, companheiro de várias aventuras que a gente teve nos últimos 36 anos à frente da famosa informática e saúde. Muito obrigado pelo seu tempo e você tem a palavra. Obrigado, professor. Gostei aí da sua introdução. Deu um passeio aí pelas dificuldades que a gente ainda hoje enfrenta, né, quando vai falar em educação à distância na área da saúde. E, bom, pelo bem ou pelo mal, pelo sim ou pelo não, nós continuamos aqui persistindo, porque a educação à distância na área da saúde se torna cada vez mais relevante, mais importante. Bom, muitas pessoas aqui já me conhecem, né? Eu realmente minha formação básica é médica e, como médico, eu, durante a minha vida toda, fui cirurgião e me especializei depois de fazer cirurgia geral, que na época era uma coisa especializada necessária. Aliás, isso veio depois, desculpe. Na época a gente entrava logo para a residência de oncologia e na residência de oncologia eu escolhi fazer 3 anos e deles 3 eu passei 2 anos na cirurgia de cabeça e pescoço. Mas quando eu resolvi fazer um mestrado, e estou contando isso porque a gente, quando fazia mestrado naquela época, não era preparado para exercer a docência como a gente entende a docência hoje. Não existiam essas tecnologias todas, não existia nada disso. A gente era instado a dar aula. Você vai ali, pega ali um prontuário de um paciente, vai para a beira do leito e vai dar aula. Era desse jeito. Tem que aprender aí meio na marra, né? E você chegava lá, e eu então percebi que, ao voltar para o Ceará, ia ser muito difícil conseguir sobreviver só com essa tal dessa especialidade que ninguém nem sabia direito o que era aqui no Ceará, cirurgia de cabeça e pescoço. E eu digo, rapaz, se eu voltar para o Ceará fazendo apenas cirurgia de cabeça e pescoço, eu vou passar uns pedaços, né, meio indigestos. E então, durante o período do mestrado, eu consegui ficar 2 anos dando plantão de emergência, sem receber nada, só para ir para o plantão, ver como era, pegar as condutas, né? Trabalhando com cirurgia de urgência. E não aconteceu outra. Quando eu voltei, eu realmente, antes de fazer cirurgia de cabeça e pescoço, tive que aceitar um emprego como plantonista no hospital de emergência aqui no Ceará para sobreviver. E durante muito tempo fiz plantão na área de emergência. Então fiquei praticamente com 2 qualificações, né? Em cirurgia geral, a parte de emergência, e a parte de cirurgia de cabeça, que aos poucos eu fui fazendo. Então, verdadeiramente por acaso foi que eu comecei a descobrir essa história da educação à distância
e depois da educação à distância, desses projetos que o professor Sabatini falou. E realmente, professor, eu fui fazer o primeiro curso para me preparar para a docência realizada, na realidade, a primeira vez que eu tive a oportunidade de fazer um curso para me preparar para ensinar o que hoje a gente fala que é saúde digital, que na época, né, era informática em saúde, informática médica, foi quando eu fiz o seu curso, né, muitos anos atrás. Né, isso, inclusive, está com a edição nova desde maio. E é interessante ver todo esse tempo passar e a gente não vê um crescimento maior de oportunidades, principalmente agora, quando a gente tem o Brasil, mesmo com algumas décadas de atraso, entrar na senda, né, no caminho para implantar a saúde digital. Né? Opa, acho que eu sem querer bater aqui no coisa do microfone. E tudo está crescendo, tudo está se modificando, tudo está aumentando. E falar aqui um pouco em educação à distância, online e educação médica na realidade, não querer sair da minha área, porque eu sou professor na área de medicina, mas também muitas das coisas que eu vou dizer aqui se aplicam a diversas outras áreas da saúde, inclusive algumas áreas que nós não temos aqui, né, no setor no campus da saúde da faculdade de medicina, né, e da faculdade de farmácia, odontologia, enfermagem, né, mas nós temos em outros campos da faculdade, outros campos da universidade, e é interessante que esses cursos, como por exemplo psicologia, educação física, porque não ficam no mesmo campo, são cursos que quase não se conhecem, quase não se falam, os professores quase não se conhecem, como se não fosse importante psicologia na área da educação à distância, como se a educação física não tivesse um trabalho muito importante na saúde digital. E a gente fica quase que sem condições de resgatar isso, porque os professores não compartilham, não convivem, embora a gente já tenha feito algumas tentativas, né? Bom, na realidade, a primeira coisa que eu queria comentar com vocês aqui é agradecer a vocês a presença e pedir desculpas porque eu, quando fiz esse banner inicial, eu errei no horário, e muita gente talvez tenha entendido que a gente ia começar às 20h30 e na realidade sempre começou às 20, né, depois que mudou. E que nós estamos dentro de um contexto, tudo isso que o professor Sabatini falou e que eu também comentei um pouco, nós estamos dentro de um contexto, né, que é o contexto da transformação digital. Né? Mais à frente eu vou comentar um pouquinho sobre isso. E esse contexto de transformação digital, ele traz duas implicações imediatas. Né? Ele traz um grande impacto nas comunicações, não só nas comunicações entre as pessoas, mas no uso das comunicações de um modo geral, na interação, nas comunicações com os conteúdos, né, e os diversos meios e ambientes pelos quais eles são veiculados. E tudo isso passa a ocorrer num ambiente de complexidade. Né? E é obviamente que isso traz inúmeras consequências, não só para a educação médica, mas para a educação na área da saúde, para a educação de um modo geral. E hoje é basicamente impossível você pensar que um bom professor na educação superior ele possa realmente exercer com plenitude as suas funções de educador se ele não tiver dominando, se ele não tiver as competências para viver nesse ambiente de complexidade e nesse ambiente em que o impacto da transformação digital nas comunicações é muito grande. Então é preciso que o professor hoje ele não seja apenas aquele professor que aprendeu a dar aula, porque vai ali, ó, pega um prontuário, como fizeram comigo, pega um prontuário e vai ali e leva uns alunos para a beira do leito e lê o prontuário, vê o que é o caso e vai lá e dá aula. Então, o professor que tomava conta da disciplina de didática chegava já com o prontuário na mão no mestrado e dizia, tá aqui, Luiz, ó, tá aí, esse caso aqui, vê aí qual é o caso de pessoa, é um caso de colecistite. Pois é, pega os alunos ali, tá aqui, meus alunos de graduação, pega os alunos de graduação e leva ali e vai para a beira do leito falar de colecistite. Quer dizer,
se eu tinha podido preparar a aula anterior, do dia anterior e tal, não sabia. O que eu me lembrava de colégio sheet, eu tinha que ir lá fazer anamnese, explicar como é que fazia, como é que examinava, etc. E tudo. E graças a Deus, quando eu estava dando plantão de cirurgia de emergência, algumas coisas eu conseguia, mas evidentemente seria muito melhor se eu tivesse podido ver anteriormente, preparado a aula e tudo e tal, consultado e tal, né? Hoje é impensável a gente colocar alguém que será um futuro professor numa contingência dessa, né? É impensável isso, não tem mais sentido, né? Até porque as coisas estão crescendo, né? As coisas estão modificando, né? Os exames que você encontra hoje, na época que eu fiz mestrado, não existia ultrassonografia de vias biliares, né? Quer dizer, isso veio muito depois, né? Eu vi o departamento de ultrassonografia do hospital que eu fazia residência, no Instituto Nacional do Câncer, praticamente nascer, né? E ela veio, inclusive, depois do departamento de radiologia, que tinha, inclusive, algumas coisas mais sofisticadas e mais complicadas e mais caras. A ultrassonografia veio depois, né? Muito bom. Então, é a respeito dessas consequências que eu quero conversar com vocês, né? A transformação digital a qual eu me referi é a mudança, né, que ocorre por conta da convergência digital e por causa da divergência de plataformas, né? Convergência digital. Um exemplo bem simples é você lembrar como era há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, um escritório, por exemplo, de um advogado, um escritório de trabalho de qualquer pessoa da área de contabilidade, ou o nosso próprio escritório, que tinha uma série de equipamentos, você tinha um fax, você tinha um computador, já existiam alguns que tinham, mas você não podia deixar de ter um fax, você tinha um telefone de disco, você tinha um arquivo que você tinha as fichas das pessoas com quem você queria conversar ou precisava telefonar, aquele fichariozinho, né? E tinha mais algumas outras coisas, todas elas se integravam e à medida que você ia utilizando, você ia preenchendo as fichas, ia consultando e tudo. Hoje, se você olhar para um escritório, né, você praticamente tem um computador portátil, você não precisa mais de um computador de mesa, um computador portátil resolve. E esse computador, dali você acessa a internet, você passa fax, você telefona, você manda mensagem pelo WhatsApp, tem diversos outros tipos de softwares que você pode utilizar, de ferramentas que você pode usar para se comunicar. Você se comunica pelo Facebook, pelo Instagram e etc. e tudo e tal. Mas, ao mesmo tempo, existe a outra coluna, que é a outra coluna chamada divergência de plataformas, porque você faz isso com o seu computador portátil, mas você também faz isso com o seu telefone celular, você faz isso com o seu tablet, né? O seu tablet serve para ler, serve para escrever, serve para mandar mensagem. Do tablet você também acessa o seu WhatsApp e acessa diversas outras coisas. Você vê a sua suíte Office, você vê alguma outra suíte outra suíte que seja free, você pode preparar a sua aula ali, você pode ler seus arquivos PDF, enfim, você anda com o seu escritório no bolso, né? E cada vez mais os dispositivos de acesso único, né, ficam miniaturizados, ficam mais potentes, ficam mais baratos, ficam mais velozes, e é praticamente indispensável que você viva. É praticamente impossível você pensar que você vive sem um desses dispositivos, e às vezes você tem 2, 3 dispositivos desses e utiliza cada um em um contexto. Você não vai abrir no restaurante o seu laptop, mas você abre o seu celular e às vezes até vai para o restaurante, passa mais tempo olhando para o celular do que convivendo com as pessoas com quem foi para o restaurante, né? Tudo isso dentro de uma complexidade que é traduzida com uma sigla, que é a complexidade do mundo funny, do mundo que é frágil, do mundo que é cheio de ansiedade, do mundo que é não linear e do mundo que é absolutamente complexo, e essa complexidade já chegou à situação de ser incompreensível, né? A gente a todo instante está tendo que se adaptar à mudança e tem que desenvolver uma capacidade
de saber que a cada momento você pode ter que mudar e apelar para outra saída, porque aquela que você estava acreditando que ia dar certo não vai dar certo e você tem que se adaptar. É a resiliência constantemente lhe levando à necessidade de desenvolver uma capacidade imensa, uma habilidade imensa de adaptação. Né? E tudo isso com a chegada da conectividade 5G, né, não só pela velocidade, mas pelo número de conexões que ela vai ter, e principalmente pelo tempo de rapidez de resposta, né, isso tudo não vai melhorar, vai cada vez ficar, está compreendendo, mais funny e mais incerto do que já é. Né? Isso, evidentemente, traz uma grande alteração, e se você perguntar qual é a principal alteração que a transformação digital causa, né, é uma mudança nas regras de negócio. Né? Isso vem acontecendo aí com a quarta revolução industrial, já estamos com o pé dentro da quinta, isso vai continuar acontecendo e tudo vai continuar crescendo e evidentemente que, por exemplo, não tem mais sentido você pensar num profissional de saúde que vai sair do curso de graduação sem saber o que é e como funciona um prontuário eletrônico. Da mesma forma, não tem mais sentido você ter um cidadão que terminou um curso superior na área da saúde e que ele vai com a cabeça apenas para entender como é que faz login e senha, porque ele vai precisar entender de muito mais coisas. Ele vai entender de segurança da informação, ele vai conviver num mundo em que existirão implantáveis e vestíveis, em que não haverá apenas a internet das coisas, a IoT, mas a internet das coisas médicas, e você, evidentemente, que não vai poder mais nem falar em educação à distância, porque há muito tempo que a gente já sabe que a educação ela está móvel, que a educação é, na realidade, sem distância. Né? Vocês poderão interromper a qualquer momento, se quiserem fazer alguma pergunta, farei com o maior prazer, para não ficar uma coisa assim muito repetitiva do como é no presencial, que a gente fala um monte de tempo e as pessoas depois terminam ficando até pelo horário, né? Bom, é preciso lembrar, entretanto, que quando se fala em educação médica e em educação em outras áreas das mais tradicionais, como educação da enfermagem, própria educação física, educação em odontologia, existe, né, ainda um limite para o uso da educação à distância de 20%. Em 2019, né, o MEC emitiu uma nova portaria, a 2117, no dia 6 de dezembro de 2019, né, praticamente, né, um ano já da portaria 1428, né, mas a portaria, desculpem, a portaria 2019, que ampliou, a portaria de 2019, a 2117, que ampliou os limites do uso, né, da educação à distância para alguns dos cursos superiores, né, não alterou esse limite para a área da educação médica. Embora a gente possa dizer que existem alguns setores de educação médica que eles podem ser dados com um limite maior, mas para a medicina especificamente, educação física, enfermagem, e em grande parte isso eu acho que aconteceu porque de repente percebeu-se começar a haver um abuso muito grande do uso da educação à distância para oferecer cursos que realmente não podem ser integralmente ofertados com educação à distância. Você não pode formar um médico, um enfermeiro, um educador físico, única e exclusivamente com educação à distância. Mas também, eu até hoje não consegui descobrir em que tipo de parâmetros, ou estudo, ou avaliação, ou pesquisa, foi decidido que só pode ser 20%. Por que não 19%? Por que não 21%? Outra coisa, será que você respeitar os 20% quando você vai ensinar anatomia, histologia, quando você vai ensinar imunologia,
quando você vai ensinar as cadeiras básicas de um modo geral, fisiologia, é a mesma coisa quando você vai ensinar habilidades propedêutica, avaliação clínica, habilidade de comunicação com o paciente, exame físico do paciente. Até que ponto esses 20% poderiam ser um pouco mais acima se nós estivéssemos ensinando anatomia, e até quando esses 20% já é até excessivo, se você quiser, né? E essas perguntas, se por um lado elas continuam ainda com respostas não muito convincentes, ou até sem respostas mesmo, a gente poderia dizer que é o seguinte, olha, abre um imenso campo de pesquisa para que nós possamos, nós profissionais que somos docentes na área de educação, em saúde, educação médica, de um modo geral, nós sejamos as pessoas que vão fazer essas pesquisas e validar tudo isso que a gente está esperando, que ainda não está com resposta. Na realidade, a pesquisa na área da educação médica no mundo, ela tem se desenvolvido ainda num passo não tão lá quanto em outras áreas, e evidentemente que no Brasil isso é uma grande lacuna. Haja vista, por exemplo, que a área da saúde digital nem sequer é reconhecida como uma tecnociência, como já tem esse status em outros países, né? Olha, meus amigos, veja bem, na realidade, a gente tem que dizer que, se nós compararmos, né, o ensino presencial, a metodologia tradicional, o que vai mudar é a relação entre os seus componentes. Porque a tríade da educação, ela persiste, tanto no ensino presencial, quanto no ensino à distância, tanto no ensino tradicional, quanto no ensino já utilizando as novas tecnologias, as novas ferramentas disponíveis, trazidas pelas tecnologias digitais da informação e das comunicações, né? O que acontece é que essa tríade, quando se trata do ensino presencial e a comunicação entre os participantes, os componentes, ela é, no ensino tradicional, exatamente o que aqui esse esquema tenta reproduzir. Nós temos o conteúdo, o professor que é o responsável por levar o conteúdo aos alunos, e praticamente essa comunicação se faz quase sempre numa só via, do professor para o aluno, né? E principalmente com o aluno em uma posição passiva, como se ele fosse apenas um mero repositório de conhecimento. E, evidentemente, que a maior tendência é você pasteurizar o conhecimento, entregar o conhecimento do mesmo jeito para todas as pessoas participantes do processo, como se todo mundo aprendesse do mesmo jeito, da mesma maneira, o que a gente sabe hoje que não é assim, né? Quando você vai utilizar, né, recursos e métodos da educação à distância online, aí a coisa modifica. E lembrem bem que eu estou falando da educação à distância online, não estou falando de qualquer outra área ou qualquer outra época ou geração da educação à distância. Na educação à distância online, né, o professor e os alunos estão com o conteúdo no mesmo nível. O professor, ele não vai desaparecer, isso é um dos mitos da educação à distância, mas ele passa a ter algumas outras necessidades, ele precisa desenvolver algumas outras habilidades, porque ele adquire novas funções. E os alunos se relacionam com o professor e com o conteúdo, mas é muito mais útil se o professor, ao invés de passar o conteúdo para o aluno, ensinar para o aluno como é que ele consegue encontrar conteúdo de qualidade. E ensina o aluno a fazer isso. Na realidade, a tríade da educação, né, quando você fala na educação à distância online, ela está além do ensino presencial. E é necessário que assim seja, porque agora todos nós vamos enfrentar o desafio fundamental, que é o desafio de estarmos na contingência de aprendermos ao longo da vida e para a vida toda. É o long life learning, né? Portanto, não apenas o aluno é o foco do aprendizado e está numa atitude ativa, ele é constantemente desafiado a ele participar do seu processo de aprendizagem,
como você não quer que essa aprendizagem seja uma aprendizagem apenas mecânica. É preciso que essa aprendizagem seja uma aprendizagem significativa, que seja uma aprendizagem significativa sem distância, porque o conteúdo não está mais dentro dos muros da sala de aula, nem dos muros da universidade. O conteúdo está em qualquer local e você precisa saber como encontrar esse conteúdo. E a comunicação, ela é, na realidade, em diversos sentidos, principalmente de muitos para muitos. Ou seja, a educação verdadeiramente significativa, ela ocorre quando nós conseguimos sair do monólogo para o multílogo, né? Opa, sem querer, eu passo aqui mais de uma tela, desculpa. Na realidade, isso traz perspectivas positivas, né? Com inúmeras vantagens, como, por exemplo, o fato de você não ter mais barreira de tempo e espaço. Portanto, você pode não só adaptar o processo de ensino-aprendizagem às características individuais de cada aprendiz, você pode também permitir que cada aprendiz trabalhe o seu melhor momento para aprender, e isso requer, entretanto, que esse aprendiz tenha domínio de algumas coisas importantes, que ele saiba como ser um aprendiz online, inclusive tenha um desenvolvimento de autonomia bastante inculcado, tenha um desenvolvimento de capacidade de gerenciar seu tempo de forma muito adequada, de forma muito precisa, né? Ou faça isso constantemente, né? Que esse aprendiz tenha letramentos, que ele saiba dominar as ferramentas para poder ele fazer todo esse processamento do seu próprio aprendizado, que desenvolva espírito crítico, né, e desenvolva metacrítica, ou seja, eu tenho autonomia, tenho espírito crítico, tenho metacrítica, portanto, eu sei exatamente como organizar o meu aprendizado. E o docente, ele passa a ser um orientador de aprendizado, além das suas funções de indicar conteúdo, de fazer curadoria de conteúdos, de assegurar quais conteúdos merecem ou não credibilidade, tá certo? E ambos precisam dialogar bastante, né? Mesmo que esse diálogo não seja um diálogo síncrono, como é dentro da sala de aula. E até na educação à distância, uma das coisas que a gente tem que ter cuidado na educação à distância online é que não se deve insistir muito, né, em momentos síncronos, porque os momentos síncronos terminam sobrecarregando muito e atrapalhando que o próprio aprendiz possa gerenciar melhor o seu tempo, né? Claro que a educação à distância vai permitir uma democratização do ensino, né? Quantas pessoas hoje conseguiram fazer o seu curso superior, né, através de educação à distância online. A Universidade Aberta do Brasil trouxe esse incentivo, trouxe isso, né? Embora isso a gente saiba que não é possível de fazer, pelo menos agora, inteiramente para cursos como medicina, para cursos como enfermagem, educação física, odontologia, etc. Mas, por exemplo, para educação, formação continuada, para formação permanente e para diversos outros tipos de abordagens de formação e de educação, isso é perfeitamente possível, né? E você tem que pensar que na saúde os melhores resultados ainda são os resultados que em algumas áreas se obtém com o uso, tá certo, do blended learning, da metodologia que associa momentos presenciais e momentos à distância, né? Uma coisa muito interessante é você ver o quantas ferramentas, né, foram se multiplicando, né? Hoje você não tem só uma ferramenta, como é o e-mail, você tem diversas ferramentas e pode escolher a que você mais achar correto. E o mais importante é que você não imagine, né, que basta utilizar uma só ferramenta ou duas ferramentas e você estará realmente resolvendo o problema da qualidade do aprendizado. É preciso, então, você adquirir a noção do que é o planejamento pedagógico de acordo com aquilo que você se propõe a ensinar. O professor, hoje, ele pode, evidentemente, comentar um pouquinho mais na frente, a docência online independente, mas
para um curso de medicina, né, essa docência online independente ela não tem sentido, a não ser que você vá fazer uma docência online independente para algum tópico dentro da medicina. Tem muita gente aí dando curso, por exemplo, sobre como fazer telemedicina, como fazer telesaúde, mas aí são outras coisas, né? São assuntos tópicos isolados, né? Outra das vantagens é que, com tudo isso, com todas as ferramentas existentes, você realizar pesquisa na internet tornou-se algo muito mais fácil do que antigamente. Né? Quem lembra que a gente ia na biblioteca, procurar o index médicos e fazer levantamento e anotar para depois ir procurar nas revistas e saber quais revistas e depois ir pedir para a bibliotecária pedir os artigos que a biblioteca não tinha, né? E isso nos levou à possibilidade do compartilhamento e da convergência, da colaboração online e, o mais importante hoje, é você também estar atento às possibilidades da produção coletiva do conhecimento. Por quê? Porque, evidentemente, que nesse mundo em que se produz tanto conhecimento, com tanta velocidade, com tanta rapidez e com uma facilidade de compartilhamento tão grande, é sempre a gente pensar que se a gente tentar aprender uns com os outros e construir esse compartilhamento, isso vai realmente facilitar a vida de todas as pessoas e facilitar e melhorar a qualidade desse aprendizado, né? Outro elemento outro item que cresceu muito com a educação à distância foi exatamente a possibilidade de criação de repositório de objetos de aprendizagem, né? E aqui eu botei por último a simulação, porque foi exatamente quando me disseram que com a educação à distância era possível você realizar a simulação, algo que presencialmente muitas e muitas vezes você não pode por questões até de natureza ética, eu despertei e isso despertou muito minha curiosidade, está compreendendo? Exatamente foi por conta dessa possibilidade que eu me interessei pela educação à distância e comecei a ler, comecei a estudar e ainda hoje continuo fazendo isso porque a educação à distância é muito dinâmica, ela não para, não deixa de crescer. As ferramentas terminam ficando muito complexas, terminam ficando facilitando por um lado, mas necessitando você constantemente estar se atualizando e buscando novas coisas e buscando novas possibilidades, né? E evidentemente que, como são essas tecnologias disruptivas, elas têm vantagens, mas a educação à distância também, se você não tiver esses cuidados, ela pode trazer desvantagem, né? Uma delas é a desvantagem causada ainda pela falta de apoio institucional, né? Quer dizer, o professor Sabatini falou muito bem que em determinadas instituições foi muito fácil pivotar da educação presencial para a educação à distância, porque essas instituições desenvolveram apoio e ferramentas de apoio e oportunidade de apoio para que os professores pudessem começar a atuar online. Em muitas delas não aconteceu. O professor sozinho teve que ir atrás e ele sozinho resolver e ele sozinho recebeu um apoio de quê? Um apoio assim, está aqui essa ferramenta para você dar aula online e o professor, sem saber direito o que era ensino remoto e a diferença disso para a educação à distância, ficou fazendo ensino remoto à distância e sacrificando e realmente os melhores resultados de aprendizagem não apareceram e nem poderiam aparecer desse jeito, né? Investimentos ainda reduzidos, a gente ainda hoje se debate com isso. Eu mesmo aqui na faculdade consegui criar um planozinho aqui para a gente criar uma sala que fosse um estúdio, né, de gravação de videoaula e para gravação de áudio também. O estúdio ficou todo pronto, todo direitinho, com acústica muito boa, etc. Tudo direitinho. Agora, na hora de comprar o equipamento, já faz mais de um ano, não aparece, quando aparece tem que fazer a licitação, aí quando vai fazer a licitação é um problema danado fazer a licitação e termina não conseguindo e tal, está lá. Quer dizer, cadê o investimento para fazer uma coisa tão importante que é você colocar dentro da própria faculdade de medicina para servir para o campus da área da saúde toda, né, uma sala de gravação de vídeo para que todo mundo pudesse aprender, para que todo mundo pudesse fazer vídeo de boa qualidade, para que o professor pudesse preparar a sua aula, ir lá gravar e editar e ajudar na edição, né? Bom, outra grande desvantagem que ainda acontece
já foi colocado, inclusive, aqui no chat, né? É o problema do preconceito, né? Esse preconceito, inclusive, tem razões históricas, eu vou falar um pouquinho disso mais à frente, né? Outro item é a falta do people, né? Nós precisamos entender que quando se fala em educação à distância, online, não é só a questão de tecnologia, não é só se preocupar com o hardware, com o software, né? É também se preocupar com a formação do people, né? E, em geral, a formação do people, a formação do professor, é o último item a se preocupar, a ser causa de preocupação, né? Isso é sobejamente demonstrado quando a gente percebe como falta oportunidade de treinamento para docentes, né? Para a formação de docentes que queiram aprender a utilizar esses recursos, né? Claro que aí também tem uma implicação muito grande a existência das limitações digitais. Eu prefiro utilizar esse termo limitações digitais, porque, ou então a baixa competência ou as competências, né, ainda cambiantes, né, na área das habilidades digitais, porque quando a gente fala em educação, quando a gente fala em alfabetização, letramento, literacia, isso desperta também muita resistência. Rapaz, você está dizendo que eu sou analfabeto? Que era isso? Eu não sei essas coisas aí, desse computês aí, mas eu não sou analfabeto, não. Não, mas eu não estou dizendo que você é analfabeto, não. Eu estou dizendo que você tem limitações digitais, informacionais, porque você não pode mais ficar se atualizando só nos congressos, você não pode estar mais se atualizando apenas na leitura de revistas na biblioteca, de livros que você compra, né, porque você encomendou mesmo na Amazon. Todos esses recursos, eles precisam hoje de ser também utilizados, né, nas diversas ferramentas, acoplados e associados a diversas ferramentas digitais, e você precisa dominar isso, né? Quer dizer, lembra-se, nós, por causa da pandemia, conseguimos aprovar a teleconsulta. Mas foram 20 anos tentando aprovar a teleconsulta no Brasil, sem conseguir, por causa do preconceito, por causa da má apreciação, né, da existência de limitações digitais que faziam as pessoas não compreenderem o que se estava querendo fazer, né? Claro que ainda existe muito também existem muitas dificuldades de acesso. Antigamente a gente falava de exclusão digital e ela praticamente era associada à exclusão monetária, exclusão em termos de possibilidade de aquisição de um computador, de um aparelho de comunicação e de um acesso, de uma linha, né, para acesso à internet, né? Não, hoje ainda existe, né? Embora esses aparelhos tenham ficado mais baratos, esses aparelhos tenham ficado mais fáceis, mais potentes, a própria comunicação ainda é um pouco cara do Brasil, mas ela já melhorou muito, né? Ela realmente ainda existe, né? Agora mesmo na pandemia se viu muito alguns movimentos, por exemplo, aqui a universidade comprou uma série de telefones celulares para distribuir com os alunos carentes que precisavam. Mas, infelizmente, alguns movimentos, por exemplo, também para distribuir tablets nas faculdades, etc., e tudo, a gente teve muito desvio disso, né? Professores que, de repente, não sabiam o que fazer com os alunos que tinham seus tablets. Exatamente, professor Sabatini. Um erro foi implementar a educação à distância com a mesma filosofia da presencial, ou seja, não preparamos, né, os professores, os docentes, os alunos para conviverem com a educação à distância online, né? E, na realidade, né, o que a gente precisa, desde o início, é evitar, né, a persistência dos mitos, né? E os três principais mitos da educação à distância. Quer dizer, alguém queria se manifestar? Quais são os principais mitos da educação à distância? Né? Vou comentar um aqui, né? Que a educação à distância veio para substituir o professor. Esse mito é horrível, né, pessoal? A educação à distância não veio para substituir o professor. O professor nunca vai ser substituído. O que a gente precisa é preparar o professor, tá certo? Para nos adaptarmos e para transmitirmos aos nossos alunos
a possibilidade de se sentirem à vontade, né, na grande selva digital, né? Alguém lembra de mais algum outro mito aí da saúde digital? Alguém lembra? Alguém quer se manifestar? Então, veja, pessoal, um outro mito é de que educação à distância é mais barato. Precisa ter cuidado com isso. Um outro mito é você querer imaginar que é mais fácil fazer educação à distância, porque é só sentar e repetir o presencial, está compreendendo, do virtual. Na realidade, isso é, inclusive, um dos erros, né? Você trabalhar pensando que é só sentar na frente do computador e começar a dar aula, né, como se estivesse simplesmente dando aula no presencial, né? Olha, veja bem, a educação à distância não é uma coisa nova, né? E a educação à distância sempre usou tecnologias para duas finalidades principais: para dar suporte técnico ao conteúdo e para transcrever e transportar esse conteúdo. Na realidade, o que aconteceu quando o advento das tecnologias digitais da informação e das tecnologias, né, se tornou patente, né, utilizável, é que as tecnologias digitais da informação e das comunicações, elas são ao mesmo tempo, né, a um só tempo, tecnologias que permitem transcrever, suportar e transportar o conteúdo. Isso que vocês estão vendo agora aqui. Eu estou usando tecnologia lectoescrita aqui, estou usando tecnologia lectoescrita. Mas estou usando também tecnologia de comunicação por vídeo, por imagem, por som. E tudo isso está sendo produzido, transcrito e transportado através do uso de tecnologias digitais, né, e meio de telecomunicação. Então, essa foi a grande contribuição que essas tecnologias, ao se fundirem, possibilitaram executar ações de ensino e aprendizagem, possibilidades de ensino e aprendizagem, certo? Dentro de qualquer área em que se torne necessário e em qualquer contexto, né? Na realidade, o uso dessas tecnologias permitiu classificar a educação à distância em gerações. Então, quando eu falo em educação à distância online, é para diferenciar da primeira geração, que foi a geração que usou a tecnologia lectoescrita, com caneta, papel e o transporte através dos correios e até de outros transportes mais rudimentares ainda. A segunda geração, né, foi a geração que começou a utilizar o vídeo, começou a utilizar o rádio, começou depois a utilizar o vídeo, mas ainda assim utilizou muito, né, materiais que você comprava na banca de jornal. Ficou muito claro, né, ficou muito famoso, né, o uso disso para ações de erradicação do analfabetismo, né? O telecurso segundo grau, que ajudou muito as pessoas a poderem fazer, que tinham sido alfabetizadas e não puderam ter feito o seu segundo grau, puderam fazer o segundo grau na época, né? Mas, ao mesmo tempo, isso, né, através da palavra teleeducação, criou um ranço de que isso só seria muito bom ou para essa finalidade ou para cursos à distância que fossem profissionalizantes e para profissionalização, né, de nível médio, né? Então, muitos cursos aí que formaram profissionais em rádio, televisão e motores a explosão, eletricidade e diversos outros cursos, né? O Instituto Universal Brasileiro, as Escolas Reunidas Dom Bosco, né, foram exemplos muito interessantes disso no Brasil. E ficou aquela história de dizer assim, rapaz, olha, para esse nível aí, ótimo, mas para a educação superior, não, a educação superior não pode utilizar a educação à distância. Eu lembro bem que quando eu consegui fazer uma primeira conferência, uma primeira videoconferência, num evento do Conselho Regional de Medicina, professora, gente muito boa, ia dar uma aula para os colegas assistirem e verem como era e as potencialidades, né, da videoconferência. Teve um colega que disse, rapaz, daqui a pouco vão estar querendo fazer ensino da medicina através do telecurso segundo grau, vai transformar o ensino médico em telecurso segundo grau. Eu disse, rapaz, olha, por favor, não diga isso. Primeiro, porque o telecurso segundo grau é um curso famoso
já foi chamada até de tecnologia da esperança. E segundo, você precisa primeiro aprender o que é educação à distância online e as aplicações no ensino superior para você ver como tem sentido, como faz sentido. Né? Hoje já se fala que existe aí uma quinta, sexta geração de educação à distância. Né? Muito bom. Veja, é preciso, portanto, ter alguns cuidados. Não confundir a educação à distância com o ensino remoto. Não simplesmente pensar que o professor pode começar a fazer ensino remoto e vai chegar na educação à distância bastando ele começar a fazer botando a mão na massa. Ele precisa ter formação em tutoria online, ele precisa entender o que são as teorias de aprendizagem, ele precisa entender que ele trabalhando na educação superior, ele está trabalhando com adultos, portanto ele precisa saber o que é andragogia, eutagogia, ele precisa saber escrever conteúdos para a educação à distância. Um dos maiores problemas que nós temos tido no NUTEDES é o problema de encontrar bons conteudistas, por incrível que pareça. Não é fazer a transição didática, é encontrar bons conteudistas, porque escrever para a educação à distância online não é a mesma coisa que escrever para publicar um trabalho, para publicar um capítulo, para escrever, sabe, uma resenha, não. Existem alguns detalhes da escrita para a educação à distância para facilitar a transição didática. Competências. E o professor precisa ter humildade intelectual e dizer, eu preciso adquirir essas competências. Né? E requer, fundamentalmente, planejamento pedagógico. Fundamentalmente também, o ensino híbrido, né? A educação à distância online como apoio ao ensino presencial, permitindo que você leve para o virtual as qualidades do ensino presencial sem os seus defeitos e não potencialize os defeitos do ensino presencial, esse é que é o fundamental do blended learning, do ensino híbrido, certo? E isso na área da saúde é cada vez mais necessário. Na realidade, é preciso também que os gestores entendam que a educação à distância, ela não é o meio. A tecnologia não é o meio, não é o fim, desculpem, é o meio. O fim é a aprendizagem significativa para melhorar a qualidade da aprendizagem e para facilitar que a saúde digital tenha condições de alcançar os seus 3 grandes objetivos, né? Melhorar a qualidade da saúde, né? Dar mais oportunidade e incluir mais pessoas na atenção e, evidentemente, que fazer isso, né? Reduzindo custos, porque racionaliza os gastos, né? Devemos também, e volto a insistir, não vamos simplesmente repetir o ensino presencial no virtual. Fazer isso é apenas fazer a transposição didática. O que nós precisamos é fazer a transição didática. E os colegas precisam entender o que é isso. Não é, portanto, caro colega professor, cara colega professora, pegar a sua aula em PowerPoint e fazer uma aula virtual, como eu vi aqui muitos alunos reclamarem que durante a pandemia eram obrigados a assistir aula durante 4 horas seguidas, porque ficava um professor entrando atrás do outro e querendo dar aula virtual 4 horas seguidas. Não tem sentido isso. Isso é uma maneira inadequada de querer prover educação à distância. Isso não tem quem aprenda às custas disso. E se aprender, vai ser aquele aprendizado para fazer prova, aprendizado mecânico. Tá? Por exemplo, certas coisas que devem ser cuidadosamente evitadas. Vídeos com duração excessiva. Já ontem eu tive uma reunião com uma professora que coordena um setor que está trabalhando o preparo dos docentes da universidade, lá no PAAP, e ela diz, professor, é horrível, porque quando a gente chega aqui e quer que um professor faça vários vídeos curtos, eles não se negam, não querem fazer um vídeo só. E é preciso ter cuidado, porque senão daqui a pouco ninguém quer mais assistir nenhum curso de uma coisa por vídeo. Né? Então os vídeos têm que ter duração curta. Né? Ou você tem que fazer um vídeo longo e que você faça pausas para que a pessoa possa dizer, eu vou assistir até aqui, depois assisto até aqui, depois assisto até aqui. Ou mande um roteiro dizendo, assista esse vídeo daqui até aqui, outro daqui até então, e daí então. Né? O professor precisa, está compreendendo? Não deixar de dar feedback. Sem feedback não existe educação à distância. É preciso não insistir em momentos apenas síncronos, porque os momentos síncronos,
eles são importantes, mas se você insistir em fazer a educação à distância só com momentos síncronos, esses momentos vão terminar atrasando, né? Bom, vejam aí o que o Peter Drucker, o Papa, né, da administração no mundo, disse alguns anos depois que ele próprio tinha dito que não acreditava que a educação à distância ia trazer algum benefício. Ele mesmo disse, daqui a 30 anos, né, os campi das grandes universidades serão considerados verdadeiras relíquias. Meus amigos, e já fazem, eu acho que 30 anos ou um pouquinho mais que ele disse isso. Então, hoje, um grande e importante serviço é nós tentarmos desenvolver campos virtuais de ensino e aprendizagem que possam auxiliar, tá certo? Na formação continuada e permanente e possam atuar em todas as áreas, né? Bom, para finalizar, eu quero aqui dar algumas notícias e, inclusive, aproveitar aqui a presença do professor Glauco Lobo, que está nos acompanhando, nosso vice-reitor, é um grande incentivador do uso das tecnologias digitais da educação à distância, e o professor Glauco foi o relator que, ano passado, fez a relatoria do plano que aprovou, o plano institucional, do projeto que aprovou o Plano Institucional de Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde Digital da UFC. Até onde eu saiba, tem poucas instituições no Brasil que têm um plano institucional desse aprovado, foi aprovado com a relatoria do professor Glauco, todos os votos a favor, sem nenhuma divergência, né? Foi também aprovada esse ano, está a caminho para o curso de graduação, novo curso da Faculdade de Medicina, o novo currículo da Faculdade de Medicina para 2023, né? Está aprovada a ideia de uma disciplina na graduação. Vai ser uma disciplina curtinha, de 2 créditos, do 7º semestre, mas nós estamos fazendo já com a direção da faculdade, que o professor João Macedo ajudou muito, a professora Mônica, que é diretora do curso, coordenadora do curso, mais 2 professores da vice-direção da faculdade e da vice-coordenação do curso, o professor Ajax, tem ajudado bastante, que nós vamos ter algumas outras inserções em alguns semestres para que a gente possa falar com esses alunos a respeito de algumas coisas que possam melhorar o letramento desses alunos. E, finalmente, ontem, eu conversei com a coordenadora do PAAP e vamos oferecer 2 cursos através do PAAP, uma para formação de tutores e um para formação de conteudistas. E também uma notícia muito interessante para todos nós aqui da universidade, com o apoio do professor Glauco e do pessoal do Instituto UFC Virtual e do nosso superintendente, o professor Edgar Marçal, superintendente de Tecnologia da Informação. Nós vamos ter uma instalação institucional do Moodle da UFC. Mais de 95% das instituições da área de saúde que trabalham com educação no Brasil, educação à distância em saúde do Brasil, utilizam o Moodle. E nós não tínhamos ainda um Moodle institucional. E esse Moodle está sendo organizado. Meus amigos, veja, será que nós poderíamos selecionar uma série de temas para propormos um aprendizado dentro de uma comunidade de práticas e aprendizagem? Por exemplo, que a gente passasse a estudar teoria de aprendizagem, que a gente passasse a pesquisar sobre ferramentas digitais e seu uso na educação superior e produzir, como o professor Sabatini disse, alguns trabalhos que a gente pudesse publicar na revista, né, que está aí, B2 da Cápsula, né, e trabalhar, né, nesse lema para formar os formadores para a educação em saúde digital e para formar melhor os próprios educadores da área da saúde nos nossos diversos cursos. Qual é a nossa contribuição? O professor está hoje cercado de tecnologias, né? Mas como é que ele contribui? Ele não deve ter uma tarefa proativa, ao invés de ficar simplesmente esperando que alguém vá lá, empurre e chame e estimule. Será que o próprio professor não pode se tornar mais proativo?
E nós não podíamos utilizar aqui, né, o nosso SIG de Educação em Saúde Digital para ter essa amplitude também? Veja, o Brasil tem algumas lacunas. Se eu não tivesse feito esse curso do professor Sabatini há muitos anos atrás, mas eu talvez não tivesse entendendo um pouco melhor sobre essas coisas da educação à distância, como já entendo. Embora não possa dizer que entendo muita coisa, eu entendo porque venho trabalhando nisso. Mas vejam, ainda hoje, nós temos poucas oportunidades de formação, né? O professor Sabatini dá um curso desse, eu não sei quantos alunos ele consegue formar de cada vez, né? Mas, assim, é sempre uma quantidade muito pequena, porque isso deveria ser introduzido, né? Em vez da gente dizer assim, olha, você só pode ensinar com a educação à distância 20% dos cursos de medicina, devia se dizer assim, olha, você é obrigado a mostrar que nos cursos de medicina, pelo menos 20% é com a educação à distância. Não é, professor Sabatini? E aí podia ser que a gente pudesse ver outros cursos aparecerem, outras oportunidades aparecerem. O Brasil tem essa escassez, tem essa lacuna, né? Vocês sabiam que o Brasil só tem um curso de mestrado em informática, em telemedicina? Um curso. Especialização em informática em saúde tem 2 cursos. Quer dizer, e daí? Outros cursos que não chegam talvez a 10, né? Meus amigos, eu quero agradecer, desculpem aí a demora, mas eu quis ir falando devagar para poder e alguns conteúdos ficassem bem claros, e eu fico à disposição de vocês e espero que a gente possa aproveitar o restante aí o mais rapidamente possível que possamos fazer, mas da minha parte nenhuma pressa, eu estou à disposição. Muito obrigado. Professor, desculpe, o microfone. Muito obrigado, professor Luiz Roberto, pela excelente explanação sobre educação à distância. Você tocou em todos os pontos essenciais de utilizar essas novas tecnologias digitais no ensino, né? Realmente a gente sente, como pioneiros na área, uma dificuldade de formar os próprios professores da área de saúde a usar mais essas tecnologias. O professor Lito, que é o presidente da Associação Brasileira de Educação à Distância, ele tem uma frase muito deliciosa que ele diz o seguinte: vocês sabem qual é o maior progresso tecnológico da educação à distância no Brasil? Não, da educação em geral no Brasil, né, do uso da tecnologia na educação? A resposta dele foi o giz colorido. Talvez o maior progresso que já existiu na área de tecnologia e educação no Brasil, porque, segundo ele, ainda 90% das classes usa giz branco. E é verdade isso, né? Então, quer dizer, a descoberta do projetor de vídeo, né, do retroprojetor, nossa, foi outra tremenda revolução em tecnologias. Mas elas, essencialmente, não mudaram nada na metodologia. Elas simplesmente foram suportes para a educação presencial um pouquinho melhor, né? Porém, eu defendo, como você, a ideia de que a gente não deveria chamar de educação à distância, a gente deveria chamar de educação sem distância. Ou melhor ainda, ignorar esse negócio de distância. A educação é pronto, não é mesmo? A mesma telemedicina, por que chama telemedicina? É medicina. Tele é só um detalhe de distância, que pode ser ou não pode ser, ou pode não ser importante ou que tem alguma repercussão sobre a prática médica. A mesma coisa na educação. Quer dizer, eu defendo a ideia de que hoje a educação é uma gradação. Você tem, um lado, cursos que podem ser totalmente à distância, 100% à distância. Por exemplo, filosofia ou história da medicina. Tá? Pode ser totalmente à distância. Por outro lado, você vai ter cirurgia de cabeça e pescoço na sua área, ensinar como não lesar o nervo recorrente do laríngeo, que é só na prática presencial que consegue fazer.
Se você for querer ensinar isso à distância, vai ser meio catastrófico. É ou não é? Você não aprende isso desse jeito. Eu, quando operei a tireoide, eu procurei na Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço qual que era o cirurgião que tivesse pelo menos 5.000 tireoides. Né? Curiosamente, era um colega meu da Unicamp, que você deve conhecer. Né? E aí, a questão da experiência é muito importante. Então, medicina e outras áreas de saúde nunca vão ser totalmente à distância. Mas aquela coisa que pode ser à distância ou sem distância, para mim resolve muito. Tá? Eu estou há 3 anos sem ir para Salvador. Eu não sou baiano, eu estou baiano, né? Sou professor da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública com muito orgulho. Ele é professor adjunto de Informática e Saúde e Saúde. Há 3 anos que eu não vou lá. A única coisa que eu sinto saudade é a moqueca, né? Lá de Salvador, que é muito boa. Mas o resto eu continuei dando o meu curso de Informática em Saúde para graduação de Medicina. E esse ano nós vamos começar a dar também para as outras 8 profissões de saúde que a Baiana tem. E também dá um curso de tecnólogo de informática em saúde EAD, totalmente EAD, que é o único do Brasil até hoje. Que já formou a primeira turma, inclusive. Outro dia teve uma cerimônia muito legal. Então, é possível, sim, é possível fazer provas práticas, é possível fazer exercícios, é possível fazer reuniões telepresenciais, é possível fazer discussão, é possível fazer praticamente tudo, de tal forma que vocês podem ver que, eventualmente, as classes presenciais são aquele monte de salas que a sua faculdade deve ter, com certeza, né? Elas vão ficar meio sem uso, não é mesmo? Se os alunos aderirem, se os professores aderirem a esses 20% que a medicina, a saúde permitem, o MEC permite que seja à distância, e cá entre nós, é um número arbitrário, não é? Por que 20? Né? Exato, porque não é 19, porque não é 18. A autoridade jogou um número lá, e uma das dúvidas que todo mundo tinha, falava assim, era uma dúvida muito interessante, assim, professor, é 20% em cada disciplina ou é 20% em todo o curso? Porque isso faz uma diferença muito grande. Se eu tiver 20% em todo o curso, eu posso ter disciplinas como História da Medicina 100% à distância, que não tem o menor sentido fazer presencial, certo? Os alunos vão adorar, claro. Não, bom, aí ficou uma dúvida, né? Não sei se você consegue resolver essa dúvida ao ler a legislação. É 20% no total do curso, e aí a direção pedagógica do curso ela tem a liberdade de escolher quais são as disciplinas que vão ser 80%, as que vão ser 10%, as que vão ser 0%. Então, essa graduação, eu acho que é a realidade hoje em dia. Certo? É a realidade. Nós temos que partir para, como você disse muito bem, para a formação de professores com aggiornamento, que é uma expressão italiana que significa atualização. Atualização em novas metodologias, para se libertar das barreiras do espaço e do tempo. E isso é uma enorme revolução. Se existe outra, eu não sei qual que é. Mas o fato é que a educação à distância existe desde o século XIX, né? Certo? Não é nova. A tecnologia de redes e letramento digital e documentos digitais, multimídia, etc., é que revolucionou, que tornou ela mais, digamos assim, parece que ela é única, mas não é. Né? Então, eu acho que essa formação dos professores da área de saúde é importante. A segunda é, claro, que a saúde digital, que é o objetivo do nosso grupo aqui, né? Tá, então tem algumas perguntas já aqui, Luiz Roberto, eu vou passar para você em ordem, tá? Em primeiro lugar, o pessoal está elogiando, achando que você fez propostas muito interessantes. A Thalita Monteiro, da Telesaúde, está falando sobre que ela gostaria de contribuir na formação de professores nessa temática. E você respondeu que vamos colaborar, né? Bem,
A Ana Guedes falou parabéns pela iniciativa, muito bom saber que estão sendo pensadas ações de fortalecimento do campo de AD. E aqui nós temos uma pergunta, duas, da Thalita Monteiro, que pergunta, professor, como estão as discussões nacionais sobre a inserção da saúde digital nos currículos de graduação? E aí o Aloysio Olímpio, que é enfermeiro aqui na Unicamp, que é meu aluno também, o que temos concretamente em enfermagem digital hoje no Brasil, nessa área de educação e saúde digital também? Você poderia comentar, por favor? Professor, veja, são as três principais lacunas, né, em relação à saúde digital no país, né? A primeira lacuna é exatamente isso, a não obrigatoriedade do ensino da saúde digital, mesmo utilizando qualquer uma das denominações anteriores, que são várias, nas graduações da área da saúde, o que vai na contramão de tudo que está acontecendo de crescimento na área da saúde digital em termos internacionais, né? Temos países como a Alemanha, que começou a ensinar isso já na década de 60. Tem países que vieram começar a ensinar isso alguns anos depois, algumas décadas depois. Mas hoje há um consenso de que você não pode deixar para ensinar isso muito tardiamente. Você tem que começar a ensinar isso realmente já nas graduações. Agora, como é um mundo de coisas que tem dentro da saúde digital, você não vai poder ensinar tudo dentro da graduação. Você vai ensinar aquilo que é indispensável. E essa que é a grande discussão. O que é indispensável? Né? Eu, cá comigo, tenho assim, você precisa melhorar, né, as competências digitais dos alunos, que você pode fazer isso de forma transversal e utilizando diversas modalidades de maneira de atuar. Né? Você não pode hoje no Brasil, né, deixar de mencionar para os alunos que existe um negócio chamado Lei Geral de Proteção de Dados. Você não pode deixar que esses alunos saiam sem saber, pelo menos conceitualmente, o que são sistema de apoio à decisão, sistema de informação em saúde e, evidentemente, prontuário eletrônico e registro eletrônico de saúde. Isso seria, assim, o mínimo do mínimo do mínimo, né? Para que ele possa entrar para o mercado de trabalho com um mínimo de preparação para saber como é que ele vai sobreviver lá. Porque se isso não acontecer, professor, esse aluno vai, inclusive, entrar também sem senso crítico e sem nenhum senso ético, sem nenhum espírito crítico, sem nenhum senso ético. E isso é o que vai fazer com que muita coisa dê errada. Hoje, o senhor já deve ter visto, eu já li alguns trabalhos interessantíssimos, né, do Learning Health System, ou seja, do sistema de saúde que está aprendendo constantemente. Porque você está fazendo com que esse sistema de saúde vá aproveitando os dados que ele está realmente colhendo, né, dentro dos prontuários eletrônicos e dos registros eletrônicos de saúde, fazendo que isso vá cada vez mais sendo processado, né, pela aprendizagem profunda, pela inteligência artificial e diversas outras coisas, diversas outras ferramentas que podem ir melhorando a medicina baseada em evidências. Aí você consegue ter um potencial de crescimento e de facilitação para atingir esses objetivos, né? Agora, o que acontece? Além dessa lacuna, né, existe mais uma lacuna. A lacuna de que não estou falando na área da saúde, na área da medicina. A saúde digital não é ainda acreditada como, aceita como uma área de atuação do médico. Por isso o Brasil tinha uma residência durante algum tempo lá na USP e nunca foi para frente, até terminou perdendo. Tem hoje pessoas do Brasil que se formaram nessa residência, estão nos Estados Unidos, o senhor conhece essas pessoas, sabe que elas estão brilhantes lá fora. A formação era boa, só não persistiu no Brasil, porque não aprovaram a área como área de atuação do médico. Ou seja, nós tivemos uma fuga de cérebros. E por fim, por último, né, a gente ainda não incorporou, tá certo, a necessidade de formação dos docentes na área da saúde preparados para o ensino da saúde digital. Então, há poucos dias atrás, com apoio aí da universidade, o professor Glauco, inclusive, me ajudou muito, né? E nós conseguimos, com a Universidade Federal do Piauí, apresentar uma PCN para a oferta de um mestrado profissionalizante em inovação tecnológica e educação
em saúde digital. Não sei se vão aprovar, se não vão aprovar, o que vão pedir, o que vão deixar, mas foi uma iniciativa que me levou aí quase 6 meses de trabalho, muito trabalho, mas a proposta foi, né? E tem 16 professores envolvidos, 17 disciplinas previstas, vai ser com educação à distância, online no modelo semipresencial, e pelo menos no Nordeste, dentro das universidades federais, com carta de apoio da UNASUS, com carta de apoio da Rede Universitária de Telemedicina, certo? E veja isso, precisamos formar os formadores, né? Agora, é preciso a gente deixar de pensar com o espírito tribal, do tribalismo. Saúde digital, né, na enfermagem, saúde digital na medicina, saúde digital na odontologia, saúde digital na farmácia, saúde digital na psicologia. Meu amigo, tudo é saúde digital. Não tem sentido você ensinar telesaúde ou telemedicina para os alunos de medicina de um lado e no outro silo você ensinar para os alunos da enfermagem. Nós não vamos trabalhar na saúde digital, nós não vamos trabalhar na atenção primária todos juntos, em equipe. Então não é melhor aprender logo isso em equipe? Agora, o que a gente precisa é aprovar a saúde digital como área de concentração, como área de atuação de todos os profissionais de saúde e depois definirmos quais são as obrigações, quais são os limites, quais são as responsabilidades, que elas deverão ser complementares, inclusive. Penso assim. Muito bom, é isso mesmo, concordo inteiramente. Eu acho que a saúde digital eu ensino para todas as profissões da saúde e para todos os estudantes da mesma maneira no curso introdutório. Porém, aqui na Unicamp, por exemplo, a gente tem um curso de informática e enfermagem que completa algumas coisas que são específicas da enfermagem. Não são muitas, mas tem algumas, então você pode complementar. Até pela questão de motivação dos alunos, das alunas. Mas o professor José Diniz Júnior, uma honra estar aqui novamente com o senhor, professor, aqui, ele fez uma pergunta muito interessante. Como é que a gente poderia incluir a ética no ensino digital? Seria uma disciplina nova? Seria alguma coisa prática, por exemplo, na teleconsulta? O que você acha, Luiz Roberto? Depois eu gostaria de dar a minha opinião também. Professor, eu acho o seguinte, que a saúde digital é um fenômeno, como a educação em saúde digital e o uso das tecnologias digitais para a educação na área da saúde e a medicina, é fundamentalmente um fenômeno de natureza cultural. Nós precisamos mudar a cultura de como essas coisas estão sendo implantadas, implementadas. Eu participava de uma reunião de um departamento algum tempo atrás e vi um colega dizer uma coisa que depois eu fui lá e dei parabéns a ele. Rapaz, olha, eu estou percebendo agora que, rapaz, eu nunca estudei pedagogia, eu nunca estudei psicologia da educação, e eu agora estou começando a ler sobre isso. Eu fui lá e disse, rapaz, exatamente. Nós, professores da área da saúde, fomos assim, colhidos, porque você é um bom cirurgião, então você serve para ser professor. Na grande maioria, a história foi essa, né? E não é nada disso. Então, respondendo aqui ao meu amigo Diniz, ética é fundamental, sim. Mas a ética, ela é o resultante de você desenvolver um espírito crítico e daí você desenvolver o senso ético. Você, para desenvolver o ensino, o espírito crítico, e desenvolver, ter o espírito crítico e depois isso servir de base para você desenvolver o senso ético, você precisa de educação. Essa educação é que você tem que ser, essa educação é que tem que ser permeada durante o processo de desenvolvimento do uso dessas tecnologias. E dizer, meu amigo, olha, está aqui, isso aqui é assim, você pense na telemedicina pelo lado da telepropedêutica. Mas lembre-se, existem alguns limites, e esses são limites que eles não podem nunca ser ultrapassados. Por exemplo, você tem que ter cuidado com os dados do paciente. Não é porque a LGPD vai lhe cobrar alguma coisa, não. É porque é antiético, é amoral você utilizar isso, tá certo? Sem ter cuidado com preservar a intimidade do seu paciente. Então, você está usando só um novo meio. Agora, o grande problema, professor, é
você conseguir mostrar a diferença entre a permissividade que as tecnologias facilitam, né, para a formação moral do cidadão que vai usar essas tecnologias para respeitar a figura do paciente. Esse é um mistério que não apenas o docente tem que desenvolver, e por isso ele não pode ficar à margem do conhecimento dessas tecnologias, porque se ele não desenvolve espírito crítico e não vai desenvolver senso ético, é só perguntar, você gostaria de ver a fotografia da minha lesão exposta na internet, né? Como você às vezes faz com alguns outros pacientes? No Facebook. No Facebook? Né? Você gostaria? Você gostaria de ver alguém comentando a sua doença, a sua moléstia, a sua queixa no Facebook? Agora, o Facebook é uma ferramenta inadequada para processo de ensino e aprendizagem? Se bem utilizada, não. Pode ser utilizada. Agora, existem limites. Né? Agora, também o problema todo não é proibir. O que você proíbe, você deixa na ignorância. Então, no meu entender, professor, é toda a questão de educação, sabe? Você desligou o microfone sem querer aí, Luiz Roberto. Agora sim. Fiquei tão empolgado que taquei o dedo aqui e desliguei o microfone. Você ficou muito entusiasmado, acabou desligando o microfone. No meu entender, está compreendendo? A gente precisa formar as pessoas para essas novas realidades, desenvolvendo conhecimento e não apenas treinamento de curta duração. Não basta o ensino puramente instrumental, que o cidadão se sente dono para fazer do jeito que ele quer, da maneira que ele quer. Não, senhor. O senhor tem que aprender o instrumental, mas o senhor tem que desenvolver o conhecimento epistemológico, e nesse conhecimento epistemológico inclui você conhecer quais são os limites que permeiam o respeito à individualidade do paciente. Isso tem que ser ressaltado. Tem que ser. Muito bom. Nós estamos chegando ao final, professor Luiz Roberto, dentro do nosso horário. A gente tem aqui bastante comentários do Valdemar Catayama, que é oftalmologista e adepto da saúde digital, é meu aluno também. Aliás, obrigado por mostrar aquele curso. Metade do mundo é meu aluno naquele curso. Eu estou dando pela 10ª vez. A boa notícia, eu não sei se é boa, mas usando meus atuais alunos como cobaias, no 19º curso, eu aumentei a duração para 266 horas. Então, está quase uma especialização, tá? Então, depois o Valdemar pode falar o quanto que eles estão sofrendo com esse aumento de conteúdo. Mas é que eu sou adepto que você tem que aprender profundamente, né? Não adianta você aprender superficialmente. Se você quiser vencer... de novo, viu? Você tem que aprender profundamente, né? Então, eu sou adepto disso. Agora, eu sou um grande adepto, entusiasta da educação à distância, não porque ela é à distância ou porque ela usa tecnologia, mas pela que oferece num país de dimensões continentais como o Brasil. Certo? A gente consegue chegar com os nossos cursos no Brasil inteiro, e até fora do Brasil, né? Moçambique, Angola, a Terrinha, Portugal, brasileiros que estão nos Estados Unidos, que estão na Alemanha. Então, nós temos aí o 5º maior idioma falado no mundo, que é o português, onde a gente tem uma oportunidade de assumir a liderança. O Brasil é a liderança e a gente pode influenciar todo mundo. A gente dá um curso de especialização em saúde do trabalho, na minha instituição, Medicina do Trabalho, e a última vez a gente teve 600 alunos. E eu tive a pachorra de fazer um mapa de onde estavam esses alunos. Rapaz, eu caí duro da cadeira, porque dos 600 alunos estavam em 400 cidades diferentes, em todos os estados brasileiros. Em algum lugar, literalmente no meio do mato, como médico de trabalho na usina de Balbina, no Amazonas. Então, isso é maravilhoso. Rapaz, isso não tem preço, não tem custo que pague isso. O governo precisa reconhecer que a gente só vai conseguir a equidade educacional e a equidade de saúde através das tecnologias que permitem usar a rede, a saúde conectada. Isso é uma coisa que evoluiu muito
E a educação à distância, ou a educação sem distância, né? Desculpe, uma das grandes honras e medalhas do que essa tecnologia conseguiu. Hoje, você pode estar no alto do Himalaia, no fundo do Pantanal, você vai poder assistir um curso da USP, né? Da Unicamp, de Harvard, de Sorbonne. Isso não tem igual no mundo, essa história. A Enciclopédia Galáctica Universal, né, do Isaac Asimov, da Pentalogia Fundação, que eu gosto muito, né? Então, isso, gente, nós temos que incentivar isso. Agora, você tem razão, quer dizer, o professor Glauco e o professor Diniz são daqueles que incentivam o fato que a faculdade, quer dizer, os membros da faculdade de saúde, eles têm que serem treinados, têm que se treinar em metodologias ativas, uso de tecnologias na sala, né, presencial, uso de tecnologias à distância ou híbridas, para você poder dinamizar o ensino e alcançar o aluno onde ele estiver. Então, aqui, a distribuição de campi virtuais é uma coisa que toda Universidade Federal pode fazer. Professor Lobo, por favor. Quer falar, professor Glauco? Ou quer escrever? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor Renato Sabatini. Boa noite, professor Luiz Alberto. Boa noite a todos. É um prazer e, ao mesmo tempo, uma honra estar aqui ouvindo aí dois grandes especialistas nessa área, e é realmente uma área muito empolgante. Eu vou ser muito breve, porque o professor Luiz Roberto já falou aí do meu entusiasmo sobre esse assunto. Agora, eu penso que, quer queira, quer não, isso é uma tecnologia vamos dizer, de utilização de uma forma mais intensa, né? Nova, né? Apesar de, como o professor Sabatini disse, isso já tem muitos anos, mas assim, a maneira como a gente deva utilizar, ela é um processo relativamente novo, né? E que nós precisamos realmente ter uma cultura dentro. Exatamente. É uma cultura nesse sentido. Desenvolver uma cultura. E, no meu modo de ver, isso é lento. A gente não pode querer que isso seja um processo, seja absorvido de uma forma muito rápida, mas eu diria que uma das modalidades importantíssimas da gente exercitar e promover essa cultura é nós disciplinarmos a obrigatoriedade, ou, vamos dizer assim, ou uma forma que seja utilizada dentro do programa pedagógico das escolas de saúde, de uma maneira geral. Porque não adianta você ensinar só na faculdade de enfermagem, ou só na faculdade de fisioterapia, ou só na faculdade de medicina. Eu acho que tem que ser nas escolas de formação de saúde, de uma maneira geral. Da mesma maneira que tem a disciplina obrigatória lá na faculdade de medicina, que tem a disciplina obrigatória de clínica médica, de cirurgia, etc., tem que ter a disciplina obrigatória de saúde digital. E aí nós vamos começar a ter uma cultura nesse sentido, né? Então, isso, para mim, é fundamental que isso seja feito. E aí, a partir daí, você começa a estudar ética, você começa a estudar processos e assim por diante. E seria mais ou menos essa contribuição que eu queria deixar aqui com vocês e
fortalecer aqui meu prazer em estar aqui com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Agradecemos a sua contribuição e eu aplaudi aqui do meu lado, né? Acho que o Luiz Roberto concorda comigo. Você tem algumas meta-habilidades, que habilidades em habilidades, que todos os estudantes da área de saúde têm que ter. Eu vejo três como muito importantes: metodologia de pesquisa e estatística, internet e saúde digital, busca de informação, pesquisa bibliográfica, etc., e inglês. Né? Sem essas três meta-habilidades, sinceramente, você vai estar vivendo no século XIX. Né? Então, você não pode imaginar que um jovem, que hoje 99% do nosso aluno tem um celular melhor que o meu, né? Tá? E utilizam extensamente, eles não possam usar isso como um recurso, como o professor Roberto falou, é praticamente um terminal de computador portátil. E eu conheço muitos colegas que querem proibir o uso do celular em sala de aula. Ora, meus amigos, como assim? Use o celular na sua sala de aula. Faça o aluno interagir com você em sala de aula presencial via celular. Mande perguntas para ele, faça para eles fazerem pesquisas online em tempo real durante a tua aula. Então, nós temos que usar a imaginação, né? E isso pode, como o professor Glauco falou muito bem, é uma mudança de cultura. Uma mudança de cultura do professor, em que a tecnologia progrediu mais rápido do que a cabeça da maioria dos professores. Né? A maioria dos professores tem aquele show do slide que ele usa faz 5 anos, né? Sem modificação, etc., e ele acha que é um excelente professor. Realmente, alguns são excelentes professores, mas não por causa dos slides, né? Por causa que eles são bons professores mesmo. E se eles usarem tecnologia, eles vão ser melhores professores ainda, não é mesmo? Eu defendo essa posição. Mas a gente tem, então, um caminho pela frente. A Associação Americana de Escolas Médicas, já em 1990, tinha declarado que as faculdades de medicina, e por extensão, como o professor Glauco falou, de todas as outras áreas de profissões de saúde, têm que liderar a transformação digital. Elas têm que liderar a transformação digital. Não é só ficar de espectador, não. Tá? E isso, nas nossas 370 faculdades de medicina, só para falar de medicina, não está acontecendo, evidentemente. Tá? Adota-se modelos de moda, como a PBL, mas sem suporte tecnológico, sem treinamento dos professores, sem mudança de cultura, sem mudança de paradigma. É uma mudança de paradigma, porque o nosso curso de saúde vive uma crise medonha, causada pelo crescimento do conhecimento. Não é? É só lembrar que a Faculdade de Medicina tem 6 anos de duração desde o século XIII. Alguma coisa está errada, né? Você tem a mesma duração do curso médico, 6 anos, desde o século XIII. Quer dizer, como é que é possível uma coisa dessa, usando um modelo de socar conhecimento na cabeça do aluno, em vez de transformar ele num learning, como o professor Luiz Roberto falou, numa instituição de saúde que aprende, num profissional de saúde que aprende continuamente, o lifelong learner, ele tem que aprender as habilidades em achar informação, e não decorar a informação para passar no cursinho, para passar no exame de residência. Então, é isso que nós estamos vivendo uma crise muito grande hoje, vai piorar cada vez mais. Com a entrada da medicina genômica, por exemplo, não é mesmo? Que hoje 99% do médico nem sabe direito o que é, não entende nem os termos que tem lá naqueles trabalhos lá, ou a estatística pavorosa que eles relatam, que a gente não entende nem o que eles estão querendo dizer. Isso é uma transformação paradigmática da medicina que nós não estamos sabendo enfrentar. E é só a saúde digital que eu acho que vai enfrentar isso, e passa pela digitalização da educação também. Tá? E olha, professor, isso vai cobrar um preço, se não tomarmos cuidado, isso vai cobrar um preço. Né? Eu acho que hoje a saúde digital no Brasil, ela deveria ser encarada como o principal elemento de defesa do SUS. O principal elemento de defesa do SUS hoje deveria ser cuidar com a educação em saúde digital. Claro, a própria saúde baseada em evidência, que é a base científica segura,
da prática de saúde, ela não existe sem tecnologia, né? Você tem que aprender tecnologia. Os nossos alunos da Baiana aprendem no currículo longitudinal tudo isso. O que é uma meta-análise, como é que escreve uma revisão sistemática da literatura, como é que você faz um projeto de pesquisa, tem que ler em inglês, tem que saber mexer com o computador num nível bem razoável. Então, essas meta-habilidades, nós precisamos prestar mais atenção nelas. Algumas faculdades são pioneiras na introdução dessa meta-habilidade longitudinais que a gente tem que ter na Faculdade de Medicina, porque os alunos estão chegando para nós com um nível de formação que é bem diferente do nosso, né? Quando a gente entrou na faculdade, o nível de formação deles, o nível de habilidade com tecnologias é bem diferente. E o professor, como você falou muito bem, Luiz Roberto, corre o perigo de ser ridicularizado pelos alunos. Essa é que é a verdade. Se você tem uma grande distância entre a compreensão e o uso das tecnologias entre o aluno e o professor, ou o aluno acaba ensinando o professor, ou o professor recusa aquele tipo de coisa por se sentir ameaçado, que é uma coisa que está acontecendo, infelizmente. Bom, mas é isso, queridos colegas, amigos, já chegamos mais, passamos do final aqui, né? Mas a discussão é muito interessante. A palestra que seria dada hoje sobre o status da telemedicina no Brasil, tá? Ela, por problemas com os professores que queriam dar a aula hoje, foi adiada, foi trocada com a do professor Luiz Roberto, que seria mais adiante, tá? Mas vamos tentar, né, Luiz Roberto, manter essa temática que é muito interessante agora em setembro, né, no dia, acho que é 29 de setembro, se não me engano, 28 e 29 de setembro, onde a gente vai ver como que a tecnologia abalou profundamente a prática médica através da telemedicina. E o nosso hospedeiro aqui, a Ruth, é um dos grandes alavancas, foi uma das grandes alavancas dessa transformação, né? Pelo fato de ter conseguido implantar no Brasil inteiro núcleos voltados para a ciência da telemedicina e telesaúde. Agora, eu acho realmente que é uma pena que a gente tenha somente um curso, que dá o ERG, né, de mestrado em telesaúde. A gente deveria ter, praticamente em todas as faculdades, a gente deveria ter um curso de, pelo menos, especialização, ou de mestrado profissional, ou de mestrado acadêmico em telesaúde, para que a gente possa viver essa transformação com profissionais bem treinados nessa área, e principalmente professores, né? É o nosso grande gargalo aí, como a gente sempre diz. Ok, pessoal, boa noite para todos. Então, não esqueça de marcar a presença, tá? E a gente vai ver se ao final do ano a gente dá um certificado de presença para quem marcou. Tá bom? Para vocês colocarem no currículo aí. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado, professor Sabatini. Obrigado a todos e muito boa noite, professor Glória. Boa noite.